Glória a Deus. Queremos também agradecer a Deus pela vida da Carla, do William, que nos ajudaram buscando o pastor Antônio nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que o Senhor traga bênçãos sem medidas para vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, continuando o nosso estudo, a nossa exposição, os irmãos que estão acompanhando sabem, estamos expondo o livro de Êxodo, um livro tão bonito. Eu não sei se foi isso que inspirou o nosso irmão ali, Mateus, a querer vestir de Moisés, mas tem sido uma bênção ouvir a palavra de Deus, preparar para a mensagem e ver o que Deus fez e como isso impacta nas nossas vidas hoje. E o texto que nós vamos usar para a nossa meditação nessa noite está em Êxodo, capítulo 12, versículos 14 até o versículo 28. E o título da mensagem é O Memorial de Efeito Eterno. Vamos fazer essa leitura. E eu sei que os irmãos já ficaram de pé, sentaram, ficaram em pé, mas vamos ficar mais uma vez em pé, pela graça de Deus, enquanto Ele nos concede essa graça, essa mobilidade. Vamos ficar em pé e vamos ler. Eu vou fazer a leitura. Queria que os irmãos acompanhassem comigo então. Êxodo 12, 14 a 28. Diz assim: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto do peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da casa que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vamos orar? Bendito Deus, é a tua palavra que foi lida neste momento, nessa noite. Pedimos a tua bênção. Abençoe teu servo para ministrar e trazer a tua mensagem aos nossos corações. Abençoe cada irmão, cada ouvido, cada pensamento. Que nós tenhamos a atenção nesses poucos minutos que dedicamos a ouvir a tua voz. E que realmente a tua palavra faça um efeito eterno em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, podemos assentar. Uma vez eu já falei sobre essa ilustração, eu vi um filme que é uma ficção, onde as pessoas poderiam ali durante uma noite fazer o que quisessem, poderiam brigar, poderiam matar, e imagino que quando você vê o filme, naquela ficção, você percebe que as pessoas ficam tensas, não é? Ficam tensas, preocupadas, obviamente. E neste momento aqui, do povo do Egito e o povo de Israel, nós conseguimos perceber uma tensão muito grande. Imaginem essa cena, estavam ali, e Deus estava dizendo a Moisés, olha, eu vou passar com o anjo da morte. É isso que estava acontecendo. E todo mundo ficou então, o que vai acontecer? Como que nós vamos fugir desse anjo da morte? Como que será essa situação? Uma tensão absoluta. Nós estamos já adiantados nessa história do Êxodo, que começou lá atrás. Mudando de Gênesis para Êxodo, nós vimos ali o povo que antes tinha sido levado por José, viveu ali naquela terra de uma forma abençoada, agora estava sendo escravizado por Faraó. E Faraó queria oprimir aquele povo, e ele continuou escravizando aquele povo, e o povo crescia. Quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Era a bênção do Senhor que estava ali. Ele até tentou matar os meninos, crianças, jogar no Nilo. Só que exatamente do Nilo veio um que seria aquele que ia guiar o povo nessa saída do Egito, nesse êxodo. E a história vai se desenrolando de tal forma que Moisés, então chega, ele vai para uma outra terra, Midian, ele casa, fica ali, talvez ele pensava já em que seus últimos dias seriam ali com sua família, mas aos 80 anos Deus o chama e fala, não, volta para o Egito, você vai libertar o povo. E ele vai. E ele vai com a bênção do Senhor, ele vai com vários milagres, e ele faz tudo aquilo diante de Faraó, e diz a Faraó, olha, deixa o povo ir. Deus está dizendo, deixa o povo ir. E Faraó não deixava. E ele então começa a trazer, por ordem do Senhor, algumas pragas ao Egito. E nós passamos por várias delas, por 9 pragas ali no Egito, que desolaram praticamente o Egito. E agora o Senhor estava preparando aquele povo para a 10ª praga, e que seria a morte dos primogênitos. Deus estava lançando juízo ali sobre o Egito, sobre a idolatria do Egito. E da mesma forma, e por outro lado, Deus tratava com misericórdia o seu povo. E quando nós vamos chegando nessa parte, a gente entende por que o povo de Israel, então, poderia ficar livre. Nós cantamos aqui, eu sou livre da morte. Sou livre do pecado, da culpa do pecado. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. E nós conseguimos ver esse texto aqui, o Senhor preparando aí aquele povo, ele estava contando essa história. Nós hoje já temos o conhecimento do Novo Testamento, mas aquele povo ainda estava entendendo o que Deus faria com eles. E aqui então Deus prepara o povo para essa Páscoa. De fato, nós temos 2 festas que a gente percebe aqui nesse texto. E aconteceria naquela noite, numa noite de julgamento, mas também uma noite de salvação. As famílias ali reunidas durante a noite, os pais observavam seus filhos, quem sabe ninguém dormia, com atenção do que ia acontecer. E algumas casas estavam marcadas pelo sangue de cordeiro, outras não. Aqui estava a diferença entre a vida e a morte. Não era a riqueza, não era o poder, não era moralidade, não era posição social, era uma marca na porta. A noite da Páscoa. E ao longo da história, a igreja, então, pregadores lembram que Deus fez esse memorial lá naquela época, e hoje nós temos a ceia do Senhor. O povo nunca mais esqueceu isso. É eterno. É um memorial de efeito eterno. Calvino ensinava que os grandes atos redentores de Deus na história não deveriam ser tratados apenas como eventos do passado, mas como realidades que moldam continuamente a fé do povo de Deus. O povo de Deus não vive só, aconteceu lá no passado, foi tão bonito. Sim, nós temos 50 anos de história, muita coisa aconteceu, mas o efeito disso continua.
continua na nossa vida, continua nas nossas famílias. Exatamente isso acontece aqui em Êxodo 12. O texto apresenta duas festas importantes, a Páscoa e a festa dos pães asmos. A Páscoa acontecendo ali do dia 14, primeiro mês, logo no dia onde começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. E apesar de serem duas festas distintas, vamos dizer assim, o texto intercala as duas como se fosse uma coisa só, não é? E as Escrituras mostram isso em outros textos também, que elas meio que se misturavam. A relação entre elas é interessante. A Páscoa mostrando salvação, os pães asmos mostrando santificação. Deus salva e Deus transforma. A retirada do fermento aqui nos pães asmos, a gente vai ver com mais detalhes, simbolizava isso então, essa transformação, essa retirada do pecado da vida do povo. E ao mesmo tempo o cordeiro era sacrificado. O cordeiro que estava ali, e sobre ele era levado todo o pecado, todo o erro do povo. Então, meus irmãos, qual é o ensino principal dessa passagem? É que o dia da salvação traz um memorial de efeito eterno. O dia da salvação traz um memorial de efeito eterno. E como é esse dia da salvação? O que esse texto nos mostra? Nos mostra alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, o dia da salvação acontece com esse sacrifício de um cordeiro. Então, investigue sua Bíblia, capítulo 12, versículo 21, diz assim, leia comigo: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Aquela noite tinha essa ordem clara para cada família. Cada família deveria ali escolher então um cordeiro, um animal que era inocente. Não é ele o culpado do pecado do povo, dos erros do povo, mas ele morreria para que aquela família fosse poupada. Uma troca, não é? Enquanto hoje em dia estão trocando os animais pelas pessoas, lá é o contrário. A frase de impacto que nós podemos ver aqui é que sem a substituição não há salvação. Olha, sem substituição não há salvação. Não tem salvação se não tiver uma substituição. Alguém deve pagar. O Senhor falou com Adão que alguém deveria pagar. Falou isso com Eva. O cordeiro então morria para que o primogênito vivesse. Porque nessa praga, 10ª praga, e vamos chegar lá, nós vemos que o cordeiro seria morto, teríamos ali o sangue nas casas, e nós percebemos claramente ali que a salvação é por causa disso. Aqueles que estavam com a marca em suas casas, o Cordeiro de Deus. A Escritura nos mostra lá em João 1:29, quando João fala para Jesus: olha, esse é o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Velho Testamento ele tem essas figuras que mostram para Cristo. Claramente o Cordeiro colocado ali estava apontando para o Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:7 diz assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E também Pedro 1:18-19 diz que somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E nós cantamos isso hoje, pelo precioso sangue de Cristo. E assim como o Cordeiro então morreu para salvar Israel, Cristo morreu na cruz para salvar o seu povo. Por isso que temos certeza da salvação, por causa do sangue de Jesus. Mas a história daquela noite não termina só com essa morte do Cordeiro, ela mostra mais alguma coisa precisava acontecer nesse dia da salvação, e seria a marcação das portas das casas do povo de Deus. Leia comigo o versículo 22, diz assim: tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então percebe o que estava acontecendo naquela noite. O cordeiro foi morto,
Mas aquele sangue também deveria ser usado ali agora para marcar as casas. E alguém deveria, possivelmente o líder de cada família, pegar aquele sangue e marcar nas suas casas, marcar nas vergas, nas portas, de tal forma que quando o anjo passasse por ali, ele veria o sangue, e esse sangue então, o texto ainda diz assim, não saia de casa, marque a sua casa e fique lá dentro. Aquela casa então estava protegida, imagina aquela cena, as famílias então saindo, todo mundo com uma bacia de sangue, marcando a entrada das casas. Nós podemos ver então, meus irmãos, que não basta que o cordeiro morra, mas o sangue precisa marcar a casa, precisa marcar a nossa casa. Naquela noite haveria duas realidades então, uma casa sem sangue e a outra casa marcada pelo sangue. E a diferença é muito forte, entre vida e entre a morte. E o que marcava isso, qual a diferença? Era exatamente o sangue do cordeiro. Hebreus 9, 22 diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. E Romanos 5,9 afirma que nós somos justificados, e nós cantamos isso também, justificado eu fui. Nós somos justificados por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi o Senhor Jesus que pagou a nossa dívida, senão, nós é que deveríamos morrer. Não só a passagem deste mundo, mas uma morte eterna. Porém, o sangue de Jesus, então, paga a nossa dívida. E alguém nos declara justificados. Por que está justificado? Porque não errou? Porque errou? Ou deixou de fazer? Porque não errou? Fez tudo que é certo? Não. Porque o sangue de Jesus é que pagou, cancelou. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu Israel, então, o sangue de Cristo é a única segurança que nós temos diante do juízo de Deus, irmãos. Nós cantamos o hino 145, que é o refúgio verdadeiro. Só com Jesus é que nós temos essa proteção. O comentarista Matthew Henry diz assim, a segurança deles era devido ao sangue de aspersão. Se eles se colocavam sob proteção disso, era por sua conta e risco. Eles deveriam fazê-lo para estarem protegidos e deveriam aguardar a salvação do Senhor dentro de suas casas. Mas Deus não queria que aquela noite fosse esquecida. Quando avançamos um pouquinho mais no texto, nós percebemos que mais alguma coisa está ali naquele dia da salvação. E esse terceiro ponto é o testemunho para as gerações futuras. Depois da libertação, Deus ordena esse algo tão importante, esse ensinamento tão importante, conte para as gerações futuras. Veja comigo, investigue o versículo 27, leia comigo o que diz esse versículo, diz assim, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Olha, meus irmãos. Respondereis quem? O versículo 26 diz, quando os vossos filhos perguntarem sobre esse rito, eles deveriam repetir a Páscoa, aquela festa, por gerações e gerações, e quando os filhos olharem e perguntarem, por que vocês fazem isso? Vocês vão responder, porque naquela noite, o Senhor nos livrou de tão grande morte. Os pais deveriam explicar isso aos seus filhos. Meus irmãos, uma geração que esquece a redenção está a um passo da apostasia. Basta uma geração para que toda a nação se desvie. Quantas vezes nós percebemos isso em Juízes, também em Reis? Uma geração que abandonou a palavra de Deus, uma geração que não ensinou a outra geração. Por isso a Escritura insiste, queridos irmãos, ela insiste em que nós devemos ensinar os nossos filhos, passar a tocha da fé às próximas gerações. Deuteronômio 6, 6 a 7 ordena isso, ensine a palavra aos seus filhos. Joel 1,3 fala assim, narrá-lo-eis a vossos filhos. Meus irmãos, a redenção precisa ser lembrada, precisa ser proclamada. E veja o que Matthew Henry fala sobre isso, um comentário um pouco maior, mas acompanhem comigo, ele diz assim, a manutenção dessa solenidade
todos os anos era, em primeiro lugar, olhar para trás, para que eles se lembrassem das grandes coisas que Deus havia feito, e por eles e por seus pais, as misericórdias antigas, para nós mesmos ou para os nossos pais, elas não devem ser esquecidas, para que Deus seja louvado e a nossa fé seja encorajada dia após dia. E o segundo comentário dele, nesse mesmo tópico, foi projetado para olhar para a frente, como um penhor do grande sacrifício do Cordeiro de Deus, na plenitude dos tempos. Cristo, nosso Salvador, a nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado por nós, e a morte dele foi a nossa vida. Dia da salvação tem esse testemunho às gerações futuras. Olhamos para trás e vemos as misericórdias do Senhor para com a nossa vida. Olhamos para frente e temos a esperança de que seremos totalmente salvos deste mundo caído. Mas aquela noite também revelou algo muito importante, muito solene. Nós podemos avançar para um quarto ponto, e isso seria um aviso importante. Um aviso que haverá um julgamento futuro. O dia da salvação também fala sobre o julgamento futuro. Veja comigo o versículo 23. Diz assim, leia comigo o versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, existe um momento aqui para os egípcios, um momento de acerto de contas, um momento de morte para os primogênitos. O Senhor passará para ferir os egípcios. Ao mesmo tempo, esse versículo mostra que tem a salvação para aqueles que estavam no Senhor. Deus passaria aquela noite dentro das casas. As casas marcadas estavam seguras, aquelas que estavam sem o sangue seriam impactadas. Queridos irmãos, o mesmo Deus que salva é o Deus que julga. Alguns dizem que o Senhor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Tanto que Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para se entregar por nós, para que a gente tenha vida, o seu próprio Filho. Mas quem rejeita o Filho, então, permanece sob a ira de Deus. Deus também é justo. O que está em Cristo tem ali o seu pecado cancelado, ele tem a sua dívida, ela já está paga, ele está perdoado, ele está justificado. Mas se não está em Cristo, não tem saída, porque só Jesus Cristo salva. Só o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. Hebreus 10, 31 nos diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é justo. 2 Tessalonicenses 1:7, pastor Marcelo começou a pregar Tessalonicenses, né? Fala do juízo sobre aqueles que rejeitam o evangelho. E João também, João 3:36, diz que quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho permanece debaixo da ira de Deus. Naquela noite o Egito inteiro aprenderia quão forte é o juízo de Deus para aqueles que estão sem a salvação, sem o sangue de Jesus. E quando nós chegarmos nos dias finais, o Senhor voltará no último dia como juiz. E Ele vai voltar no momento em que alguns vão estar soltando fogos, alguns vão estar casando, alguns vão estar comendo, bebendo, assim como no tempo de Noé. E o Senhor voltará. E ali não terá mais assim, é verdade, Jesus perdoa. Olha, você teve toda a sua vida. A igreja do Lindéia, os irmãos, foram à sua casa. Aqueles que são da sua família te falaram sobre a salvação em Cristo Jesus. Você até viu pela live, mas você preferiu assistir outra coisa ao invés do culto que falava e tocava no seu coração. Hoje há um momento
da graça. A porta está aberta. Mas esse momento final é um aviso do julgamento futuro que será final. Para aqueles que não estão em Cristo, não haverá nenhuma chance. Será tarde demais. Mas Deus também, meus irmãos, Ele não apenas salva do juízo, mas Ele também transforma a nossa vida. Então, para aqueles que agora aceitam Jesus, estão debaixo da graça, eles também são transformados, eles não ficam da mesma forma. E esse é o quinto ponto. Esse dia da salvação, ele é um dia que nos leva para essa santificação. Veja comigo o versículo de número 15. Volte um pouquinho e vamos ler o versículo de número 15. Diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, depois da salvação, da libertação, existe também uma transformação. Veja que esse texto nos mostra essa festa dos pães asmos. E o que é o pão asmo? Alguém já comeu pão asmo, hein? Vocês não gostam não, né? Vocês gostam de pão com fermento, né? Até disse aqui, com bastante fermento. Veja, irmãos, o fermento, o que o fermento simbolizava aqui para eles? Simbolizava a corrupção, o pecado. E quem foi salvo pelo sangue deve então viver uma vida sem fermento. Deve-se tirar o fermento. 1 Coríntios 5, 6 usa isso para a imagem do crente, aquele que se rende diante do Senhor. Tessalonicenses 4, 3 diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. É a nossa santificação. Hebreus 12, 14 afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a salvação, ela produz uma transformação, uma santificação, uma mudança de vida. E é isso que Deus faz com a sua igreja. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz assim: para os judeus, o fermento era um símbolo de impureza. O fermento é um símbolo do pecado. E aqui ele traz um comentário interessante. Ele fala assim: o fermento fica escondido. Trabalha silenciosa e secretamente. Espalha-se, polui ali aquela massa e a faz crescer. Né? Retirar o fermento para ele significava então o desejo de retirar da vida aquelas coisas que não agradam ao Senhor, que se misturam na nossa vida e que faz crescer, mas faz crescer o pecado, o erro. Então era um símbolo, o pão asmo, então, sem o fermento. Você vai comer o pão asmo sem o fermento. Tire da sua vida o que está errado. Tire o pecado da sua vida. A salvação também nos traz a santificação. Deus vai trabalhando conosco, dia após dia. E vai nos transformando. Não é? E a gente passa os nossos dias com alguma luta aqui, alguma luta ali, e a gente percebe que é o Senhor tratando conosco dia após dia. Quando Deus salva, Ele providencia esse processo de purificação, de santificação, que começa aqui nessa terra, mas vai ser completado na glória. Na glória. Vai ser feito nos últimos dias. É interessante essa festa colocada assim, nos últimos dias, né? Nos outros dias, nos 7 dias depois, como se fosse uma semana ali, agora de preparação, de santificação. Eu fui salvo, encontrei Jesus, agora Ele está me santificando para ficar eternamente com Ele. Glória a Deus. Porque sem santificação é impossível estar na presença de Deus. Ninguém verá o Senhor se não for santificado. Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes nós olhamos para alguma luta, alguma dificuldade que a gente passa. E esse mundo é assim, tem lutas, tem dificuldades. Algumas delas é o próprio Deus que coloca ali para a gente. E às vezes a gente briga e fala: Deus, tira isso, meu Deus. E faz uma oração mais forte assim. E Deus mantém aquela dificuldade. E aí depois de um tempo a gente percebe como a nossa vida mudou.
como nós deixamos para trás coisas que desagradavam ao Senhor. É os últimos dias. Os últimos dias da nossa vida são dias de santificação. Me lembro até hoje de um pastor conhecido que ele estava ali, seus últimos dias ele estava com uma doença grave que não tinha mais cura aos olhos dos homens. Ele estava, acho, mais de 90 anos. E aí alguém perguntou para ele, como é que você está se sentindo? Ele falou, estou me sentindo ótimo. Eu estou me sentindo cada vez mais próximo do Senhor. Os últimos dias nossos aqui são dias de santificação. Quais são os últimos dias? Esses, já. Desde o momento que fomos salvos por Jesus, convertemos, já entramos nos nossos últimos dias. E o Senhor está fazendo essa obra em nós. E continuaremos sendo trabalhados pelo Senhor até o dia que vamos encontrar com Ele. A conclusão, então, é que a Páscoa foi a Páscoa e essa festa dos pães asmos, tem ali esse momento histórico que apontava para Cristo. E a gente vê os paralelos impressionantes. O Cordeiro deveria ser sem defeito, Cristo é sem pecado. O Cordeiro morria no lugar do primogênito, Cristo morreu no lugar do seu povo. O Cordeiro, o sangue era aplicado com esopo, também aparece na crucificação. Nenhum osso do Cordeiro deveria ser quebrado, o mesmo ocorreu com Cristo. A morte do Cordeiro trazia livramento do juízo, a cruz nos livra da ira de Deus. A Páscoa iniciava a libertação da escravidão. Cristo nos liberta do pecado. E depois da Páscoa vinha uma vida sem fermento. Cristo nos chama à santificação, dia após dia. Assim, o dia da salvação traz esse memorial de efeito eterno para as nossas vidas. Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, queridos, viveremos nos protegendo debaixo do sangue de Jesus. Não existe outra forma. Os homens procuram. Se você pesquisar, você vai ver muitas soluções para a vida, seja para a vida financeira, para a saúde, para os relacionamentos, e até promessas de salvação, de mudança de espírito, de crescimento espiritual. Contudo, sem Jesus não é possível. É só através do sangue dele. Todos os deuses do Egito estavam caindo ali, essas pragas todas que aconteceram, e os irmãos acompanharam as mensagens, sempre apontavam para algum deus ali, egípcio, todos eles caindo, mas o Senhor permanece, porque Jesus morreu, mas ele ficou lá no túmulo? Não, no terceiro dia, ele ressuscitou, glória a Deus, e é por isso que nós também temos essa esperança, que nós ressuscitaremos no último dia, para a glória de Deus. Vamos nos proteger no sangue de Jesus, porque no dia que o Senhor voltar, como juiz, só os que tiverem com o Senhor Jesus, debaixo do seu sangue, é que serão salvos. E a pergunta para você é essa: a sua vida está marcada pelo sangue de Cordeiro? Como viveremos, em segundo lugar, queridos? Testemunhando o sacrifício de Cristo. Nós devemos ensinar às próximas gerações o que Cristo fez. A nossa igreja está aqui há 50 anos e nós percebemos as famílias ensinando a próxima geração. Nós estamos levantando aqui o histórico, e às vezes eu converso com um, converso com o outro, já recebendo alguns históricos, e a gente fica impressionado como a família da fé, é a igreja pregando para a própria casa, não é? Anunciamos também para o mundo, mas primeiro anunciamos em casa, e os corações são transformados. Eu nasci já numa família cristã, mas um dia, numa escola bíblica de férias, uma das irmãs estava trazendo, escola bíblica de férias, EBF, né? E eu lembro de muitas irmãs aqui que trabalhavam na EBF, trazendo a mensagem do Senhor, e uma delas falou: você é criança, precisa, né? Falou para todas as crianças, vão aceitar Jesus, já aceitou? Se não, é o momento. E aquele dia meu coração ficou quente. E o Senhor falou: você precisa aceitar, receber Jesus, você não vai subir com sua mãe não, né? Com a dona Arilza. Tome a sua decisão. Glória a Deus, a família ensinando, devemos ensinar, meus irmãos, os nossos filhos, as próximas gerações. Nós vivemos num mundo onde em algumas regiões onde o evangelho era forte,
mandaram até seminários, missionários de lá para a América, e que estão definhando, enfraquecendo igrejas grandes, históricas, que não têm pessoas ali adorando ao Senhor. Devemos pregar para gerações. Quem sabe, ao invés de deixar o celular na mão dos nossos filhos, falou, deixa o celular do lado, vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Deixa eu te passar o que aconteceu comigo, à luz da palavra de Deus, para enriquecer a sua vida. Devemos pregar para as próximas gerações. Terceiro lugar, irmãos, como viveremos? Viveremos nesse processo de santificação. O Senhor nos chama para sermos diferentes. Alguns falam assim, eu já sou salvo, então não preciso fazer mais nada. Jesus realmente fez tudo, não é? Mas Ele nos chama agora que nós temos essa consciência, Ele nos chama a uma decisão de vida. Tira o fermento. Siga uma vida conforme a vontade de Deus. Vamos tomar essa decisão de viver conforme o Senhor tem dito na sua palavra, tem nos ensinado, para que nós também sejamos testemunhas para o mundo, e as pessoas olhem para nós e digam, aquele povo é diferente. Último lugar, irmãos, como viveremos? Versículo 27, diz assim, final, então o povo se inclinou e adorou. Louvado seja Deus. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Como viveremos, irmãos? Adorando a Deus, obedecendo a Deus, dedicando a nossa vida a Deus. Naquela noite, lá no Egito, havia casas sob tensão. E não era um filme, não era uma ficção, era real. Duas coisas poderiam acontecer, a sua casa tinha Cristo ou não tinha Cristo. E nós vamos chegar na 10ª praga e vamos ver o que aconteceu com essas casas. Mas hoje também o Senhor está te chamando para uma vida não de ficção. Quem sabe você tem vivido uma vida de ficção. Você idealiza as coisas na sua cabeça, e a mídia social é muito fácil, né? Você até pede para a inteligência artificial, olha isso que eu estou pensando aqui, coloca aí, desenha para mim. Ela até te mostra lá, até um filme se você quiser. E aí você vê que ele fica deslumbrado. Mas a realidade é que o Senhor vai voltar. E somente os que estão em Cristo serão salvos. Essa é a realidade. Quando Ele voltar e olhar para a sua vida, Ele verá o sangue do Cordeiro? Portanto, irmãos, vamos nos esconder no sangue de Jesus, vamos anunciar a sua mensagem às gerações futuras e vamos buscar uma vida de santificação para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.